A Justiça Federal determinou que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, apresente esclarecimentos sobre a situação da Enel em São Paulo, a concessionária que cuida, responsável pelo fornecimento de energia, tanto na capital paulista como também na região metropolitana. Por isso, nós vamos com informações ao vivo com Matheus Dias, para saber, então, quais são os destaques desse tema. Matheus, mais uma vez, muito bom dia. David, bom dia para você, bom dia para Paula Nobre também, um bom dia para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, parece que então cada esfera do poder público tenta tirar a própria parcela de culpa e também atuar, já como também uma forma de campanha política, para que no ano que vem esse fato da Enel e dos apagões não sejam usados contra eles, depois de muitas cobranças da Prefeitura de São Paulo, até porque é bastante confuso saber qual é a parcela de responsabilidade de cada órgão em relação à concessionária de energia, seja da Prefeitura, seja do governo estadual e também do governo federal, até porque são muitos agentes, muitos setores ligados, a Artesp, a Arcesp, a Enel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, todos atuantes e agora cada um tentando responder e se eximir da culpa. No caso agora, governo federal. A Justiça Federal, como você bem disse, David, cobrou então e determinou que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, preste esclarecimentos por conta dos eventos do dia 10 de dezembro. Aquelas rajadas de vento muito fortes que passaram aqui por São Paulo até 98 quilômetros por hora e que deixaram mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica, algumas até por 5 dias, né, David? Então, foi um apagão que gerou muitos prejuízos, tanto pessoais, prejuízos na sociedade como um todo, muitos transtornos, mas também prejuízos financeiros. E agora a ANEEL tem que prestar esses esclarecimentos. No caso, isso foi por conta de uma ofensiva jurídica liderada pela Procuradoria-Geral do município aqui de São Paulo, a prefeitura que já tem 3 ações judiciais contra a Enel. Agora faz mais essa ação agora, dizendo que a Enel não tem condições de lidar com eventos climáticos agressivos como esse. O prefeito Ricardo Nunes já havia em outras oportunidades posicionado. No dia do apagão mesmo, no dia 10 de dezembro, era uma quarta-feira. Nesse mesmo dia, à noite, ele publicou nas próprias redes sociais fotos de carros, de veículos da concessionária parados no estacionamento, enquanto vários semáforos do trânsito estavam sem funcionamento, várias casas sem energia, comércio sem energia. Ele já havia cobrado e na última semana eles se encontraram, tanto na última sexta-feira, Lula, Tarcísio e também Ricardo Nunes. Na sexta-feira da semana passada eles se encontraram, conversaram, claro, a Enel foi o assunto do momento ali e os 3 ali tentaram achar um consenso e não ao que tudo indica, não de quem é a culpa, mas um consenso para como que isso seria resolvido. Tarcísio e Ricardo Nunes já haviam se posicionado publicamente. Lula também, por meio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também começou a se posicionar e agora a Justiça Federal tomou essa determinação de cobrar em até 5 dias que a ANEEL se posicione, até porque Alexandre Silveira já havia anunciado também durante essa semana formalmente que vai ter uma abertura de processo de caducidade para tentar retirar a Enel da concessão de São Paulo e de toda a região metropolitana, já que essa concessionária italiana e que já causou pelo menos 3 prejuízos em 3 momentos diferentes. A gente fala de outubro de 2023, novembro de 2024 e agora em dezembro de 2025. 3 períodos de queda de energia, de apagões que geraram muitos prejuízos. Essa agência, essa concessionária que cuida de 24 municípios, incluindo a capital, e deixou nessa última vez mais de 2 milhões de pessoas sem luz. Então agora, depois de muitas cobranças da prefeitura, o governo estadual também fazendo essa cobrança, Tarcísio dizendo que vai fazer tudo que é possível para tentar tirar essa concessão da Enel. O governo federal agora, por meio da justiça, cobra que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, preste esclarecimentos. Vamos ver quando agora que esses esclarecimentos serão prestados. 5 dias é o prazo, viu? David, Paula. Tá certo. Muito obrigado, Matheus Dias, pelas informações. Já vou repassando para o Acácio Miranda, o Henrique Kriegner, na verdade, primeiro, então. Bom, em relação a todo esse processo, a gente viu pessoas sem energia. Anos atrás, a gente já teve uma adversidade climática, as pessoas também ficaram por mais de 10 dias sem energia aqui na capital paulista e região metropolitana.
E agora isso acontecendo de novo e a gente vê que de lá para cá poucos investimentos foram feitos. Até durante a participação no Morning Show, um representante da Enel não quis dar prazos para restabelecimento da energia diante de toda essa crise. E a gente vê que a cada nova chuva que vinha, mesmo sem rajadas de vento fortes, como a registrada, né, na última chuva mais intensa, com ventos de até 98 km por hora, ele não quis se comprometer com prazos e nem mesmo falou sobre questões de investimentos, porque o contrato vence em 2028 e a concessionária, para realizar novos investimentos, queria uma renovação só que de 30 anos. Então, de que forma que a gente pode analisar tudo isso, a não ser realmente um pedido de rescisão de contrato e efetividade para que ele avance? Kriegner. Não tem outra maneira, David. Realmente a rescisão do contrato é a melhor saída, não por ser a mais fácil, porque não é. Na verdade, é extremamente complexa, mas porque a empresa já se declarou incompetente em não só garantir a prestação de serviço, mas também em resolver os problemas. É claro que existem adversidades que são esporádicas e que elas acontecem por conta das questões climáticas, como ventania, como tempestades. Mas por serem embora sejam esporádicas, embora sejam climáticas, elas não são surpresas e elas não vêm do nada. Aqui a gente sabe, nós temos sempre o serviço de previsão do tempo. Todo cidadão conhece muito bem o que vai acontecer na cidade. Por que a empresa não consegue se planejar dessa maneira? Nós sabemos que nesta época do ano nós temos grandes chuvas, nós temos sim questões de ventania. Por que não pode ser feito um trabalho preventivo, não só na questão das árvores, mas também no fortalecimento e garantia do serviço de prestação de energia? Então, nós temos um problema que é uma empresa que não respeita o consumidor. Esse é o ponto final aí da conversa. Por que não respeita? Até porque nos momentos em que foi multado, não pagou as multas. As multas são milionárias que pesam nas costas da Enel e não foram pagas até os dias de hoje, ou seja, esse contrato vai ser rescindido ainda com multas pendentes. Mas nós estamos falando num contrato que tinha uma grande vontade do governo federal de ser renovado em antecipação. Na época, o ministro falava alguns meses atrás de um contrato de 120 bilhões de reais, ou seja, muito dinheiro que entraria para os cofres públicos. No entanto, a população não aguenta mais, ao ponto de até o ministro considerar a possibilidade de fazer essa rescisão. Resta saber quem é que vai assumir e aquele que assumir consegue fazer as mudanças necessárias. Estamos falando de aterramento de cabos, estamos falando da melhoria dos serviços, estamos falando de equipamento de maior tecnologia, maior capacidade de atendimento. Foi vergonhoso a postura da empresa quando disse que os carros estavam parados por uma questão de troca de turno. Ou seja, então quando você tem uma das maiores crises, que foi a ventania que nós tivemos nas últimas semanas, ainda assim todos os turnos permanecem de forma normal e está tudo bem os carros ficarem horas parados ali no pátio. E chegou ao fim a história da Enel em São Paulo. Pois é, falta mobilização e a Cássio Miranda, fazendo a minha contribuição meteorológica aqui, amanhã começa o verão no dia 21 de dezembro e a expectativa é sempre de muitas chuvas, ou seja, a gente nem está num período de chuva generalizada aqui em São Paulo, foi só uma rajada de vento ou outra, forte de fato, que caiu nas últimas semanas, enfim, que a gente enfrentou por aqui e de fato tem gente se reestruturando ainda, né? Se a gente for olhar mais a fundo, deve ter gente ainda se reestruturando da chuva muito forte, gente sem energia e de fato a Enel não tem condições de continuar operando. Mas fazer essa troca agora, em pleno verão, já não podia ter visto isso antes? As questões climáticas, Paula, só evidenciaram um problema que todos nós já acompanhávamos. A Enel já não tem mais condições de gerir o sistema de eletricidade da Grande São Paulo. E por que só evidenciaram? Porque mesmo independentemente das questões climáticas, independentemente das grandes chuvas, são muitas as reclamações associadas à má prestação de serviços, são muitas as reclamações associadas a problemas do dia a dia e eventuais empecilhos criados para que os consumidores não sejam atendidos no seu direito básico à iluminação. Mas você bem disse, essa troca nesse momento talvez não seja a mais oportuna. Mas, dada a complexidade jurídica deste problema, é essencial que o primeiro passo seja dado agora. É essencial que essa discussão
comece agora. Por quê? É inevitável que a Enel judicialize essa rescisão, é inevitável que um processo licitatório para que seja contratada uma nova empresa seja judicializado, seja submetido aos órgãos de controle. Então, dada a burocracia, dada a demora desse processo como um todo, o start tem que ser agora, independentemente de qualquer outra coisa. Porque se nós não aproveitarmos o calor da raiva, não existe outro termo para isso, essa rescisão nunca acontecerá.